Você vem sentindo palpitação de uma hora para outra, sentindo as tuas mãos suadas, uma sensação de angústia, medo em fazer coisas corriqueiras? Esse vídeo é para você. Assiste até o final. O que eu conversei com vocês antes está a respeito da síndrome ansiosa. O que seria a síndrome ansiosa? É a síndrome de ansiedade generalizada. A pessoa que sente ansiedade com muita frequência. E essa ansiedade pode criar um problema social, um problema de cotidiano. Porque muitas vezes a pessoa pode deixar de fazer coisas importantes por conta dessa ansiedade. E isso vai se transformando em um grande problema, tanto para a pessoa quanto para as pessoas em volta. Por exemplo, para a família que sofre muito. A síndrome de ansiedade generalizada pode virar outras síndromes, como a síndrome do pânico, que aí é uma síndrome mais intensa, onde a pessoa tem grandes limitações, onde ela sente muito medo, ela não consegue voltar para aquelas situações e ela não consegue voltar para aqueles lugares. Por exemplo, tem uma crise de ansiedade com uma sensação de morte no meio do supermercado. Aí toda vez que vai ao supermercado vai ter uma lembrança daquela cena, uma lembrança daquela sensação e não vai mais querer ir ao supermercado. Aí depois isso pode acontecer dentro do carro, dirigindo. Aí você vai ter lembrança dessa cena no carro, não vai querer mais dirigir. Então isso pode acontecer em várias situações, dificultando a vida corriqueira dessa pessoa. Por isso é muito importante que a gente guarde os quadros de ansiedade, que a gente consiga controlar os quadros de ansiedade, porque ao controlar a gente evita situações extremas de ansiedade. Quando a pessoa tem uma sensação de ansiedade extrema, que é uma sensação de morte, uma angústia extrema, que muitas vezes tem que procurar até o pronto atendimento, essa pessoa já está fazendo imprints da memória cerebral dela para essas situações. Então ela vai criando mais momentos para se sentir daquela forma de novo. O importante é que a gente não deixe essas crises acontecerem. E se acontecerem, procurar auxílio o mais rápido possível para que elas não fiquem recorrentes. Quanto mais crises a pessoa tem, mais difícil dela se reorganizar com relação a essas crises. Então é muito importante que você use técnicas para poder diminuir essa ansiedade, para não deixar ela chegar num nível tão extremo. Porque outra síndrome dentro da síndrome ansiosa é o transtorno obsessivo compulsivo. O que é? O famoso TOC, onde a pessoa faz várias vezes, repetidamente, a mesma coisa, sem conseguir parar. Pode ser o toque de limpeza, limpando a casa sem conseguir parar, deixando de fazer outras coisas, vida social, coisas boas com outras pessoas para ficar limpando, ou toque de limpeza com ela mesma, lavando repetidamente a mão 10, 15, 30, 40, 50 vezes, até se machucar nesse processo. Então o TOC também é uma doença psiquiátrica que deve ser cuidada, mas ela começa na ansiedade. Então tratar a ansiedade é o princípio de tudo. Hoje, com o excesso de informação, com as grandes estimulações dopaminérgicas com a internet, com a televisão, a gente acaba criando um movimento mais acelerado como sociedade. A falta de paciência com as coisas pelo excesso de estímulo visual, auditivo, novidades, informação, tudo muito acelerado, e a gente vai perdendo a noção do calmo, do tranquilo, devagar, e aí vai criando lugares emocionais para você desenvolver uma síndrome ansiosa, um TOC, uma síndrome do pânico. Então o que a gente pode fazer para aprender a desacelerar? A primeira coisa que eu quero indicar para vocês para desacelerar é ter um tempo de silêncio. Isso é muito desafiador para o ansioso, mas não quer dizer que é porque é desafiador que não pode ser feito. Então tire pelo menos 1 minuto em silêncio para você diminuir os teus níveis de adrenalina. Então você pode começar fazendo 1 minuto, depois 2, 3, e quando vê você já está em 5 minutos. Na verdade, esse minuto de silêncio já é um comecinho de uma meditação. As técnicas meditativas são excelentes para diminuir a adrenalina, que é o grande neurotransmissor que aumenta a ansiedade, que faz todas aquelas sensações, que vai lá no coração aumentando os batimentos cardíacos, que vai deixando a boca seca, que vai deixando o intestino bagunçado, que vai deixando também a bexiga bagunçada, no sentido de que você pode ficar constipado, ou soltar o intestino, ou ficar com vontade de urinar o tempo todo. Todos esses sintomas acontecem por causa da adrenalina. E a meditação ajuda a baixar a adrenalina. Outra coisa que ajuda a baixar a adrenalina é, além da meditação, a respiração. Por isso que a atividade física é muito interessante. Respirar profundamente ajuda muito a diminuir a ansiedade. Faça isso, faça esse teste ao longo do teu dia. Quando você se sentir ansioso, inseguro ou com medo, respire profundamente. Isso aumenta muito os receptores de GABA lá no cérebro. E o GABA é o antídoto contra a adrenalina.
Não é maravilhoso, gente? A terceira dica é realmente fazer atividade física. Porque, por exemplo, a caminhada é a meditação em movimento. Quando a gente caminha, a gente também está meditando, está conversando com os nossos pensamentos. Uma boa noite de sono pode ser a quarta dica. Dormir bem aumenta a melatonina, que diminui a adrenalina, que faz a gente ter um dia mais calmo. Por isso que já se dizia, nada como uma boa noite de sono para acalmar os ânimos. E é verdade. Além disso, você pode usar ativos naturais para baixar a adrenalina, como chá de camomila, chá de cidreira, chá de erva doce, valeriana, passiflora, mulungo. Tudo isso ajuda a ter uma boa noite de sono, a manter o dia mais tranquilo. Além disso, você pode fazer práticas de respiração antes de dormir, respirando profundamente alguns minutinhos antes de dormir, para que você consiga entrar num sono mais profundo. E aí vale a pena ter uma qualidade boa de sono com um quarto bem adequado. Eu até fiz um vídeo sobre dicas de como dormir melhor. Esse vídeo vale a pena você assistir. Mas se você estiver dormindo, fazendo atividade física, tirando um tempinho para meditar ou para respirar fundo, fazendo uma oração, tudo isso abaixa a adrenalina, gente, faz você se sentir melhor. Experimente essas dicas e depois me conta, tá? Boa semana para todo mundo. Até mais!